Boa noite, você que está com a gente em mais uma transmissão online do culto da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Eu sou o Ricardo Costa. Mais uma vez quero te dar as boas-vindas para mais um culto de domingo à noite. Nosso culto tradicional de domingo, por enquanto online, mas desde já quero pedir para você compartilhar esse vídeo de onde você está assistindo. Se estiver conosco pelo Facebook, clica aí no compartilhar, e se você está com a gente no Instagram, clica na flechinha aí do lado para você estar compartilhando também esse culto, essa mensagem com outras pessoas. E se você está conosco no YouTube, no nosso canal no YouTube, e tem gostado desses conteúdos, tem visto aí as nossas mensagens, tem assistido as nossas transmissões, se tem gostado, clica em se inscrever que está aí embaixo, clica nesse botão se inscrever e clica no sininho para receber todas as notificações. Todas as vezes que estivermos transmitindo, você receber nosso comunicado e poder assistir os vídeos semanais. Toda semana são pelo menos 2 vídeos, toda quarta e todo domingo estamos produzindo esse conteúdo para ser bênção para você e te encorajar e te fortalecer durante esse período de quarentena, tá bom? Fica com a gente, se prepara, fica com convicção, se prepara, reúne a família, se acomoda no sofá, vai se preparando, porque daqui a pouco nós vamos refletir um pouco na palavra, nós vamos falar um pouco sobre o caminho em meio a tempestades. Um assunto muito bom para a gente refletir durante esse nosso período de quarentena. Temos vivido esse mundo tão conturbado, uma oportunidade única, ímpar que você tem nessa noite. Vai se preparando e logo vamos começar a mensagem. Por enquanto, vamos preparar nossos corações ouvindo uma música que temos preparado para abençoar a sua vida. Ouça, repare na letra, reflita, e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo para a nossa transmissão de hoje, tá bom? Fique aí, Deus abençoe, e já voltamos. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
Maravilha, estamos de volta com o nosso culto online. Eu quero trazer um recado aqui, como fiz na quarta-feira passada. Eu quero primeiramente indicar aqui 2 livros para leitura para você durante esse período de quarentena. O primeiro deles é o livro Autocombate, 50 rounds para o nocaute. Então é um livro sobre confrontação pessoal, tratando dentro da Bíblia sobre essa confrontação, fala sobre várias questões, lidando com questões de raiva, ansiedade, lidando com o não, sobre dor, sobre decepções. É um livro muito interessante, ele é um livro pequeno, fácil leitura, e é do meu amigo, pastor André Castro Lopes. Ele é pastor da Igreja Batista Livre em Cristo, em Barbacena. Se você tiver interesse, o livro custa R$20. Fala comigo, tá? Manda uma mensagem para mim pelo Facebook, ou por mensagem em qualquer lugar aí que você estiver assistindo, e eu te passo o contato para você adquirir esse livro dele, tá? Vale muito a pena. E um outro livro que tem quase a mesma temática, mas ele é um pouco mais completo em outros assuntos, que é o Muito Prazer, Eu Sou Você. É um livro escrito pelo meu irmão Fabrício Costa, que é pastor também da Igreja Batista Remissão, lá em São Paulo. E é um livro que fala sobre 7 passos do desenvolvimento pessoal cristão. Então é uma dica boa. Esse livro custa R$24,90. Você consegue adquirir pelo site www.muitoprazereussouvocê.com.br. Então são 2 dicas que vale a pena para esse período de quarentena, você aumentar o seu conhecimento, se preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente para todas essas questões, tá? Fica essas dicas. E outra coisa, não deixe de participar semanalmente desses nossos encontros.
esteja orando pela sua vida física, emocional, espiritual, pelas autoridades do nosso país. Participe da quarentena de oração que a gente tem encorajado. Todo dia você reflete num versículo, ou 1 e 2 versículos do capítulo de Provérbios correspondente ao dia da semana, tá? Tenha o seu período de oração e passe esses momentos em família na presença de Deus. Isso é muito importante, fundamental para a sua vida e para o seu desenvolvimento. Então eu queria deixar esses recados. Nós vamos ouvir mais uma música antes da mensagem da palavra de Deus. Vai se preparando que está chegando. Vamos entrar num caminho em meio à tempestade já e achar o que Deus tem para falar conosco em meio a toda essa maravilha da palavra que tem perante nossas mãos nessa noite. Então fique aí, acompanhe, louve a Deus com essa música e já estamos voltando com a mensagem. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era
convido você agora que já está acomodado, preparado, já está aí direitinho, está com a sua Bíblia na mão? Tem certeza? Deixa eu ver se está mesmo. Me mostra aí. Me mostra se está com a sua Bíblia na mão. Abre sua Bíblia aí no livro de Naum, no Velho Testamento, ali no fim do Velho Testamento, perto do livro de Mateus. Abre aí para mim. No capítulo 1 de Naum, é o texto base, é o versículo que a gente vai ler, mas depois a gente vai para outro livro, pegar um outro contexto. Mas em Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3, Naum 1, 2 e 3 diz: O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então a gente tem visto aqui que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Aqueles que são opositores, que são inimigos naturais de Deus, Deus fará cair sobre eles o seu juízo. Não porque ele se ira com facilidade, como a gente viu aqui, ele é tardio em se irar, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã e ele dá muita oportunidade para arrependimento. Mas nem todos querem seguir esse caminho e acabam caindo nessa questão. E Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, ou seja, o caminho em direção à presença de Deus. O caminho na presença de Deus, ele é um caminho que não é fácil, é um caminho que tem a sua forma estreita, como diz nos evangelhos, e não é simples andar pelo caminho estreito. Então, entendendo aqui em Naum que esse caminho de Deus é um caminho na tempestade, é um caminho em meio à tormenta, abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus 8, a gente vai ver aqui uma questão, um aprendizado, um texto bem conhecido, mas que a gente tem muito o que tirar dele. Mateus 8, versículos 23 ao 27, diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui Jesus estava no barco com os seus discípulos, não era um barco grande, atravessando o mar. E no Mar da Galileia, aqui nessa localidade, o Mar da Galileia aparentemente é como se fosse um lago, né? Ele era um chamado Mar da Galileia, recebia águas de outros rios, de outros afluentes, e de uma beirada do mar para outra era uma distância não tão longa, mas nem também tão curta, e eles faziam esse trajeto várias vezes, né? Em muitos momentos. Era um caminho prático, comum deles ali. E o Mar da Galileia, ele ficava mais ou menos, para você entender, a 200 metros abaixo do nível mesmo do mar. Ele era uma localidade mais baixa, e perto, ao norte do Mar da Galileia, ficava o Monte Hermon. Esse Monte Hermon, ele tem uma altura de 2.800 metros, né? Então ele é um monte muito grande, muito alto,
e o Mar da Galileia ficava nessa parte mais baixa e era como se fosse um vale, né? Então, em determinada época do ano, principalmente do período entre maio a outubro, repentinamente ocorria tempestades ali, rajadas de vento varriam aquele vale, gerando ali tempestades fortes e tempestades que se formavam rapidamente. Então, quando Jesus e os discípulos entraram naquele barco para atravessar o mar, aparentemente o clima estava normal, estava favorável. Só que no decorrer do caminho veio essa tempestade, como fala no versículo 24. Sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Então aquela tempestade gerou um mar muito revolto, com as ondas batendo, jogando aquele barco de um lado para o outro. Isso deixou os discípulos completamente apavorados. E olha que para apavorar um grupo de discípulos, que boa parte deles eram pescadores e já estavam acostumados a essa inconstância do mar, não era fácil. Realmente era uma tempestade muito forte, a ponto eles chegarem para Jesus ali desesperados, como se já tivesse tudo ocorrido um problema. Nossa, Senhor, olha a tempestade, já perecemos. Eles já chegaram para Jesus dando uma notícia como se já não houvesse o que ser feito. Ele fala: salva-nos, perecemos. De tão desesperados que eles estavam. E Jesus, interessante que Jesus estava dormindo naquela situação. Jesus mostra ali uma parte da sua humanidade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E Jesus, como homem, se cansava. Jesus estava no seu processo de pregação, passando de cidade em cidade, lugar em lugar, e em determinado momento ele realmente, o seu corpo ficou cansado e ele dormiu diante daquela viagem. Só que no meio daquela viagem houve uma tempestade. E uma coisa importante, que é o pensamento principal que eu quero deixar desde já na nossa reflexão aqui desse domingo, é que mostra que quando a gente vê essa cena, uma tempestade repentina no meio de um barco onde estava Jesus e os seus discípulos, o mar varrendo o barco com as ondas, com a força das ondas, e Jesus estava tranquilamente dormindo. Os discípulos ficaram horrorizados. Por mais que muitos estavam acostumados com aquela tormenta, acostumados com tempestades no mar por serem pescadores, eles ficaram aterrorizados. E o que é interessante é que a tempestade, apesar de estar ali ao redor deles no barco, eles permitiram que aquela tempestade chegasse dentro deles, a ponto que a fé deles já não era existente. Eles já estavam desesperados e gritavam, chegaram gritando para Jesus: Senhor, salva-nos, perecemos. Desesperados. E Jesus dormia em meio àquela tempestade. Então, o que a gente aprende aqui? A gente vai falar sobre caminho na tempestade, não somente hoje, mas nos outros dias. Mas nesse primeiro texto aqui que a gente está refletindo, a tempestade, ela pode ocorrer na nossa vida de forma repentina. Estamos vivendo uma pandemia que aconteceu de forma repentina. Fomos avisados de determinado momento, pudemos nos preparar de determinada forma, mas ela veio de forma repentina. Informações desencontradas, onde agora tudo simplesmente parou e a gente não sabe o que vai acontecer. E essa tempestade veio de forma repentina, está varrendo ao nosso redor. E a questão é, essa tempestade chegou apenas ao seu redor e você se mantém confiante, tranquilo, tão tranquilo que você consegue descansar a sua alma em meio a essa tempestade? Jesus dormia. Então, essa é uma primeira coisa.
a tempestade está ao seu redor ou ela está dentro de você? Porque para os discípulos estava não só ao redor, mas estava dentro deles, estavam desesperados. Mas com Jesus, a tempestade estava ao redor dele, mas não dentro, a ponto que ele descansava tranquilamente. Então ele é despertado pelos discípulos com aquele desespero. O que Jesus fala com eles? Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Todos esses momentos servem ou serviram para mostrar, tanto para os discípulos, quanto para hoje serve para nós que estamos lendo essa experiência, para que a gente aprenda a confiar naquele que tem autoridade de repreender os ventos e o mar, para aquele que tem autoridade e tem poder para andar sobre as águas, aquele que tem poder de ressuscitar mortos, aquele que a própria morte não o segurou no túmulo. Esses momentos de tempestade servem para que a gente aprenda a confiar cada vez mais que as tempestades são repentinas, as tempestades são reais, acontecem, vamos vivenciar tempestades, mas elas não podem estar dentro de nós. Elas têm que acontecer ao nosso redor. E a gente não pode ficar desesperado como os discípulos. E agora a gente vai morrer, o que vai acontecer? Olha a pandemia, eu vou perder o emprego, eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu vou ficar desesperado, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo o comércio vai ficar fechado? Quanto tempo eu não vou poder viver minha vida normal? E Jesus olha para você desesperado e fala assim: por que você é tímido? Por que você está sendo covarde? Por que você está sendo alguém que não confia em mim? Eu que tenho todo o poder, eu que reside, como Jesus é o alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele fala: por que você está permitindo a tempestade ficar aí dentro do seu coração? Sendo que a tempestade tem que ficar apenas ao redor. E ele faz essa pergunta: por que a sua fé está sendo abalada pelas circunstâncias? Se a sua fé está sendo abalada por circunstâncias ou pela tempestade, é porque a sua fé está colocada na pessoa errada. Porque em 2 Coríntios 5,7 fala que a gente anda por fé e não por aquilo que a gente vê. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Então eu tenho que andar não por aquilo que eu vejo. E as tempestades, os momentos de turbulência, são grande oportunidade para a gente aprender a ficar calmo e aprender a descansar. Como eu falei na quarta-feira, os dias de angústia são reais, mas temos mostrado força nesse dia de angústia. Fica com isso na sua mente, a tempestade que você possa passar na vida, seja agora essa situação de pandemia, seja agora o medo ou a perspectiva de pegar essa doença ainda sem uma vacina, sem um remédio próprio para tratar, seja perder o emprego por causa disso, seja diminuir a sua renda, seja perder a sua mobilidade, seja ficar dentro de casa desesperado, você é muito desorientado e acaba permitindo que o problema ao redor chegue dentro do seu coração. Sendo que Jesus, em meio àquela tempestade, dormia, descansava. Você consegue descansar em meio a essa turbulência? Aprenda, coloque isso perante Deus. Como fala em 1 Pedro 5,7, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não deixe a tempestade entrar. Não precisa disso. Jesus continua no barco. Enquanto Jesus está no barco, esse barco, você tem a proteção dele.
O barco pode até afundar em alguns momentos. A gente já falou em outra ocasião que o apóstolo Paulo estava num navio que afundou. E olha que o apóstolo Paulo estava com Jesus, estava confiante. Mas não quer dizer que às vezes o barco não vai sofrer os efeitos da tempestade. Mas você tem que se manter intacto, com a sua fé intacta. Porque é a fé que vai fazer você transpor ou vivenciar e aprender com as dificuldades, com as tempestades. Você conhece gente que tem medo de chuva, não conhece gente que tem medo de tempestade? O único medo que eu tenho com tempestade é dela queimar algum aparelho meu que seja caro, né? Queima minha televisão, alguma coisa que vai me gerar um outro prejuízo. Mas eu não tenho medo em si de tempestades. Óbvio que se eu estiver num barco com tempestade, eu corro o risco de ficar preocupado. Mas é uma experiência que eu preciso aprender. Preciso aprender que, apesar dessas coisas ocorrendo, eu sei em quem eu creio. Eu preciso descansar, ter minha alma tranquila, confiante de que aquele que supre todas as coisas está dirigindo os meus passos, dirigindo a minha vida. Então você precisa ter isso em mente e não andar desorientado, desesperado em meio a essas questões, em meio a essas lutas, em meio a essas complicações. O caminho de Deus, ele é feito em meio à tormenta, como a gente leu em Naum. E a gente tem que aprender a confiar nesses momentos. Mas é fácil dizer isso. É fácil dizer se você está com o seu sustento garantido. É fácil dizer sobre tempestade se você está num local seguro. É fácil falar que você não tem medo de tempestade se você mora num lugar onde pode não acontecer inundação. É fácil dizer qualquer coisa em qualquer situação, em qualquer momento. Mas essa experiência aqui mostra que Jesus quer ensinar para os discípulos exatamente assim: confiem em mim. Por que vocês estão desesperados? Tempestades são normais, comuns, elas acontecem, são repentinas, são esperadas. Por que vocês estão desesperados dessa maneira? Por algo que vocês sabem que é possível de acontecer. Como se Jesus falasse para esses discípulos: por que vocês estão desesperados? Se é comum acontecer isso aqui no mar da Galileia. Cadê a fé, a confiança de vocês? Eu estou aqui, fiquem tranquilos, não temam, não desorientem. Por que às vezes a gente está repetindo tanto essa questão nesses dias? Porque a gente tem visto as pessoas serem levadas e se permitirem ser atingidas pelas notícias do jornal. O jornal não mostra esperança, o jornal mostra perspectivas, o jornal mostra o caos, o jornal mostra muita coisa. A gente não anda de acordo com a notícia do jornal. A gente vê a notícia, compreende o que está ao nosso redor, a extensão da tempestade, a gente percebe a tempestade varrendo o barco, mas a gente tem que estar tranquilo a ponto de descansar, de não perder sono à noite. Jesus dormia no barco em meio à tempestade, porque a tempestade estava ao redor dele e não dentro dele. Você consegue dormir à noite, descansar tranquilamente, confiando que, como diz lá nos Salmos, que Deus dá aos seus amados enquanto dormem, ou seja, Deus sustenta, Deus supre as necessidades, mesmo quando os seus amados estão em descanso, porque é Ele quem supre, é Ele quem providencia, é Ele quem dá força para você adquirir tudo. Descanse, se acalme. A gente precisa aprender nesses dias, precisamos confiar mais, depender mais. As tempestades não podem estar dentro de você, elas têm que estar ao seu redor, mas dentro de você jamais. Mas mesmo se você ficar desesperado, você pode correr até Jesus. Ele
Ele pode até falar assim, mas por que isso? Por que você está desesperado? Por que sua fé está tão pequena? Mas ele vai agir. Como ele repreendeu a tempestade, repreendeu o mar e fez-se bonança. E você pode ficar maravilhado como os discípulos ficaram aqui no versículo 27. Maravilharam-se os homens, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tem tanto amor por mim a ponto que se entregou na cruz por mim? Quem é essa pessoa que se preocupa com os meus problemas, se preocupa com as minhas necessidades, que se preocupa que eu tenha uma noite de sono tranquila e não fique permitindo que essa tempestade que está ao meu redor fique dentro de mim ou chegue dentro de mim? Você precisa colocar seu coração perante Deus e pedir que Ele acalme essa tempestade que está aí dentro de você agora. E a gente vai fazer isso. Nós vamos orar daqui a pouco, pedir para que Deus repreenda a tempestade que está dentro de você, porque é o que está ao redor, em algum momento ela vai passar. Mas essa tempestade dentro, a gente tem que pedir que Jesus repreenda ela. Repreenda, Senhor. Coloque bonança, calmaria, tranquilidade, confiança, temor, aconchego, consolo, tranquilidade. Isso que a gente deve pedir e precisa entender. O ensinamento de hoje, eu quero trazer ensinamentos mais simples, diretos, para que você guarde e reflita. A tempestade não pode estar dentro de você, ela pode estar ao redor, mas jamais dentro, como a tempestade nunca esteve dentro de Jesus. Mesmo ele estando num barco açoitado pelos ventos, a tempestade é real, é normal, é comum, mas nunca deve estar dentro de você, só ao seu redor. Amém? Vamos firmar o compromisso então de não permitir que a tempestade ocupe lugar no nosso coração. Vamos confiar. Às vezes Deus está falando isso com você hoje. Por quê? Para quê? Pensa nisso. Reflete direitinho, não desorienta. Fica tranquilo, fica calmo. Descanse no poder de Deus. Descanse na confiança, descanse na providência. É isso que a gente quer e é isso que Deus quer para nós nesse período de tantas incertezas. Amém? Esse é o ensinamento de hoje. Nós vamos continuar falando sobre caminho na tempestade. Tem outras coisas para a gente refletir aqui e a gente vai ver isso no decorrer dos dias. Mas agora guarda isso, pensa nisso, reflita nisso. Isso é o principal. Tá bom? Vamos colocar nossas vidas perante Deus. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor trilha conosco esse caminho em meio à tempestade. Nós não estamos sozinhos. E agradecemos que o Senhor prometeu que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agradecemos porque o Senhor quer andar conosco em meio à pandemia, em meio a essas incertezas, em meio a uma economia que está sendo devastada, em meio a um mundo com muitas pessoas morrendo por causa dessa doença. Mas nos dê confiança, nos dê tranquilidade, nos dê prudência. Acalme e repreenda os ventos e a tempestade que talvez tenha se instalado no coração de quem está assistindo esse vídeo, de quem está acompanhando e quem está agora pedindo que o Senhor atue. Tantas perguntas, tantas dúvidas que nós temos do que pode acontecer ou do que vai acontecer, mas o Senhor é Deus tão grandioso, poderoso, e o Senhor age, o Senhor cria caminho em meio à tempestade. Pedimos, imploramos que o Senhor repreenda a tempestade dentro de nós. As tempestades ao nosso redor, as dificuldades, os problemas, as muitas lutas são reais, sabemos que vamos passar por elas, mas queremos passar por isso confiando em Ti, não tendo uma fé pequena, uma fé inoperante, mas numa fé que nos ajuda a trilhar com confiança e disposição todas essas coisas, em todos esses momentos. Sabemos que o Senhor está conosco dentro desse barco, mas que a tempestade não fique dentro de nós. Senhor Deus, tire, nos dê tranquilidade. Se há aflição no coração de alguém, se há desespero, se há dúvida, que o Senhor
toque nesses corações, que haja, ao invés de tudo isso, que haja confiança, que haja fervor, que haja temor, que haja certezas, porque aquele quem fez a promessa é fiel, e o Senhor é fiel para cumprir, para completar a obra que o Senhor tem começado nas nossas vidas, nas nossas famílias. E que o Senhor abençoe cada um que está assistindo agora, que o Senhor abençoe as famílias que estão reunidas agora. Senhor Deus, toque em todos os corações. Se alguém precisando decidir por Jesus, se entregar a Jesus, que o Senhor toque, faça isso hoje, faça isso agora. Que a pessoa chegue e coloque: Senhor Deus, Senhor Jesus, entra no meu coração, me transforma, Senhor, me perdoa, e tira tudo isso que está me impedindo de viver o teu plano, viver a tua vontade. Abençoe cada um, Senhor Deus. Aqueles que estão nos hospitais, que estão internados por causa de qualquer problema, seja pela Covid, seja por outro problema, que o Senhor atue e abençoe essas vidas e dê a recuperação para eles. Aqueles que estão trabalhando na área da saúde, na área da segurança, na área das entregas de alimentos, aqueles que estão aí fora todos os dias em meio a essa quarentena, que o Senhor os proteja e os abençoe, que a tempestade não chegue nos seus corações também. Que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe nossa igreja, abençoe nossa comunidade, abençoe o país, abençoe o mundo. Repreenda a tempestade nos corações das pessoas. Dê tranquilidade a ponto que possamos dormir com tranquilidade, como diz o Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que o Senhor dê noites de tranquilidade, de sono, que seja revigorante para cada um, cada noite de sono. Revigore a força física, mas principalmente revigore a alma e o espírito pela Tua palavra. E agradecemos por tudo que o Senhor fez e vai fazer, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, de mais um domingo. Agradeço você por ter ficado até aqui com a gente, participado, orado. Nosso caminho na tempestade é real, mas que a tempestade não chegue dentro de nós. Amém? Esse é o pensamento de hoje. Se está no YouTube, tem gostado do conteúdo, clica aí embaixo em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Se você tem aprendido, tem mais de 100 mensagens no nosso canal, estudos completos, séries sobre os temperamentos, os 4 tipos de temperamento, sobre os dons espirituais em Romanos 12. Vale a pena maratonar, hein, durante essa quarentena. Então se inscreve aí, dá esse apoio pra gente. Você que está no Instagram, curte a nossa página, segue a gente. Você que está no Facebook, curte e compartilha também, dá esse apoio para nós, tá bom? Próxima quarta-feira estamos chegando às 19h30 com mais um culto online. Deus abençoe você, te espero. E mantenha-se focado, animado, com as tempestades apenas ao redor, dentro só a nossa confiança e fé no nosso Salvador. Te aguardo então, Deus abençoe, boa semana e até a próxima.